Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje vamos estudar a terceira mensagem de advertência de Deus para que as pessoas se preparem para a volta de Jesus, não aceitando a autoridade dos poderes representados pelas duas bestas de Apocalipse 13. A terceira mensagem de advertência de Deus, que se encontra contextualizada no Evangelho Eterno, que é a salvação por meio de Jesus Cristo, se encontra em Apocalipse capítulo 14, versos 9 a 11. Nós vamos ler Apocalipse 14, 9 a 12. Ok? Diz o seguinte: Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: Aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado, sem mistura, na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre. E não terão alívio, de dia nem de noite, pois adoram a besta e sua estátua e aceitaram a marca do seu nome. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Eu li Apocalipse 14, 9 a 12 na Nova Versão Transformadora, e você percebe aqui que a terceira mensagem de advertência está relacionada a obedecermos a Deus e não ao poder representado pela besta. Você percebe que no verso 12 diz que o povo santo, ou seja, os crentes, serão perseverantes em permanecer ao lado de Deus, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiéis a Jesus. Isso significa que o poder representado pela besta vai querer levar as pessoas a não obedecer aos mandamentos de Deus. Percebe, amigo ouvinte, como é lógico? A obediência a Deus é um tema central no conflito cósmico entre o bem e o mal. Não é uma obediência legalista com a qual você compra o direito de ser salvo. É uma obediência que demonstra de qual lado você está. É uma obediência que demonstra que você já foi salvo por Jesus Cristo, porque nada do que você e eu fazemos pode nos colocar no céu. Agora, neste contexto aqui, a obediência ela é importante não para a justificação do crente, mas para evidenciar diante do universo quem pertence a Deus e quem pertence à besta. É por isso que é dito no verso 12 que o povo santo de Deus, que os santos serão caracterizados pela obediência a Deus e pela fé em Jesus. Porque a fé em Jesus os levará a externalizarem que internamente eles amam a Deus. E isto envolve não adorar ao poder representado pela besta. A terceira mensagem de advertência é a seguinte: se alguém decidir obedecer ao poder representado pela besta, aceitando no futuro o sinal da sua autoridade, que será um falso sábado, no lugar do verdadeiro sábado, que é o sinal da autoridade de Deus como Criador, como diz Apocalipse 14, 6 e 7, esta pessoa beberá do vinho da fúria de Deus sem mistura. Por que sem mistura? Isso aqui significa a severidade do juízo sobre os adoradores da besta. Os povos na antiguidade, eles diluíam o vinho em água para reduzir o poder inebriante do vinho. Então, quando é dito aqui que o vinho da cólera de Deus será derramado sem mistura sobre os adoradores da besta, o texto está dizendo que Deus vai derramar a sua ira de uma forma plena, sem misericórdia, sobre aqueles que tiverem todas as evidências e as provas e mesmo assim decidirem ser fiéis ao poder representado pela besta, ao invés de serem fiéis a Deus. O texto também diz que aqueles que decidirem não reconhecerem a Deus como Criador, aceitando o seu verdadeiro dia de guarda pouco antes da volta de Cristo, e decidirem-se por aceitarem um falso dia de guarda, que será o sinal de autoridade da besta, diz que essas pessoas serão atormentadas com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E é dito o texto que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem descanso nem de dia e nem de noite. Ao contrário do que muitos cristãos sinceros pensam, esse texto não ensina o tormento eterno.
Você e eu precisamos, amigo ouvinte, estudarmos Apocalipse 14, 10 e 11, e também Apocalipse 20, versos 10 a 15, à luz de Isaías 34, 8 a 10 e Judas 7, porque esses textos nos esclarecem o significado do castigo eterno e esses textos nos esclarecem o significado da fumaça do seu tormento que sobe pelos séculos dos séculos. Então eu vou estudar brevemente com você esses dois textos para você entender que na linguagem apocalíptica, uma fumaça que sobe pelos séculos dos séculos não indica um tormento eterno, um incêndio eterno. Indica um juízo com consequências eternas. A fumaça que sobe pelos séculos dos séculos não indica um incêndio eterno, não se refere à queima em si, mas se refere às consequências que são eternas. Esta é uma linguagem bíblica e poética para descrever a total aniquilação dos ímpios e as consequências eternas e irrevogáveis do castigo de Deus. Esta é a opinião de vários eruditos, incluindo eruditos protestantes e católicos. Agora, veja os textos que nos ajudam a interpretar Apocalipse 14, 10 e 11. Vamos ler primeiramente Isaías 34, 8 a 10. Pois é o dia da vingança do Senhor, o ano em que retribuirá a Edom por tudo que fez a Israel. Os riachos de Edom se encherão de piche ardente, e a terra ficará coberta de fogo e enxofre. Esse julgamento sobre Edom jamais terá fim. Sua fumaça subirá para sempre. A terra ficará deserta de geração em geração. Ninguém voltará a habitar nela. Aqui é dito que o tipo de fogo que Deus mandaria sobre Edom proporcionaria uma fumaça que subiria para sempre. Edom não está queimando até hoje, amigo ouvinte. O que a Bíblia quer dizer não é que o incêndio será eterno, mas que as consequências da destruição serão eternas. Isso também nós aprendemos em Judas 7. Você percebe como devemos permitir que a própria Bíblia se interprete? Vamos ler aqui Judas 7, que diz o seguinte: E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra, e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Aqui é dito que o fogo que desceu sobre Sodoma e Gomorra era o fogo eterno. Eu lhe pergunto, amigo ouvinte, o fogo é eterno na duração ou nas consequências? Nas consequências, porque Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Então esses textos de Apocalipse 14, 10 e 11, que falam do castigo aos adoradores da besta, não falam de um incêndio eterno. Fala, sim, de um juízo de consequências eternas. Haverá, sim, amigo ouvinte, um castigo no lago de fogo proporcional às obras e à maldade de cada um. De acordo com Lucas 12, 47 e 48, alguns receberão muitos açoites e outros poucos açoites. Isso significa que alguns queimarão mais tempo do que outros. Entretanto, chegará um momento em que Deus vai aniquilar definitivamente o pecador, cumprindo-se o que está em Malaquias 4, 1 a 3, de que os ímpios se desfarão em cinzas, e vai cumprir o Salmo 37, 20, que diz que os ímpios se desfarão em fumaça, e vai cumprir Romanos 16, 20, que diz que o próprio Satanás será esmagado depois do seu castigo. Ou seja, Deus adverte na terceira mensagem angélica. Na terceira mensagem de advertência, Deus está nos advertindo o seguinte: filhos, se vocês decidirem a reconhecer a autoridade do poder representado pela besta, ao invés de reconhecer a minha autoridade como Criador, você será castigado no lago de fogo e depois destruído. Essas são as 3 mensagens de advertência de Deus, amigo ouvinte, e precisamos dar atenção a elas se quisermos estar preparados para a segunda vinda de Cristo.
Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.